Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix, também da New Flex, além da Purifique. Água alcalina para você posicionar aqui melhor, para ficar o nome legal. A Purifique, a água alcalina, ela evita vários tipos de doenças. E evita também que o cidadão acabe morrendo, porque tem muita gente aí morrendo pela boca como peixe. Por quê? Porque está consumindo água contaminada, água suja, água imprópria para o consumo humano. Tá? A Purifique fica na rua Santa Inês, no bairro Aviário, em frente ao INCRA. Vá lá amanhã mesmo, faça um bom negócio com o Assis. Você vai viver muito mais, com qualidade de vida, claro. Tenho o prazer de conversar agora com José Janes, ele é presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado pela oportunidade, Muniz, pela oportunidade que você está dando para a gente aqui, que acho que é o momento hoje, é a crise que a gente está vivendo, uma crise mesmo no sistema penitenciário e uma crise também na segurança do Estado do Acre. Claro. Recebo também o Lucas Bolzoni, que é agente penitenciário também, lá da FOC. Criaram agora a FOC, eu não tinha ouvido falar isso até então. Francisco de Oliveira Conde, principal presídio. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade. Muito bem, Janes, ontem eu ouvi sua entrevista na RBN, lá no programa de meio-dia, do Williams, toda a equipe lá. Vi o drama, né, do que vocês estão passando, e você no finalzinho falou sobretudo o que está se passando lá no presídio feminino. Quais são as principais reivindicações de vocês hoje ao governo do Estado? Primeiramente, eu vou deixar a parte de salarial para o Lucas Bolzoni. Vou colocar aqui para vocês as condições nossas de trabalho. Hoje as condições de trabalho da gente feminina, como também o masculino, é caótico. É uma coisa assim que a gente fica muito preocupado com isso. A gente cuidando de mais ou menos ali no presídio feminino, há 5 anos atrás, a gente tinha uma média, há 8 anos atrás, a gente tinha uma média de 60 presas. Hoje a gente está com 254 presas. Triplicou. E aí veja bem, como é que pode? A gente está com a quantidade de trabalhadores lá, feminino, na média de 16 agentes femininos para cuidar de 255 presas. E aí uma cela tem 40 presas, outra cela tem 11 presas grávidas e com criança. É desumano. Como é que a gente vai fazer? Então ela está superlotada? Superlotada. Qual seria a capacidade normal onde estão os mais de 200? Rapaz, a capacidade é numa média de, no máximo, chegando a 50 presas. Então a situação delas também é complicadíssima. É insalubre, totalmente insalubre. Eu tive uma visita lá com as meninas ontem no presídio. Totalmente não tem como socializar umas pessoas daquela. Porque, veja bem, tem pessoas ali na área insalubre, para elas, consequentemente a gente nosso, com tuberculose, doente, gripado, sabe? Então é uma coisa muito gritante lá. É uma coisa assim que não tem condição de uma pessoa sobreviver ali dentro, principalmente para os presos. E aí você pega ali, nós não temos colete, nós não temos condições mínimas de defesa. Por exemplo, para a gente ter a munição, a gente tem que comprar a munição. Uma munição custa R$10. Volta aí um pouquinho. Vocês estão comprando munição? Estamos comprando munição porque o Estado não está fornecendo munições para a gente. E aí isso é grave. E o que a direção do IAPEM fala sobre esse ponto específico? Se você for pegar um reflexo totalmente de toda a situação do sistema penitenciário de todo o Brasil, é um sistema praticamente falido. A gente vê algumas situações que estão acontecendo no sistema penitenciário como um todo. O secretário de Segurança, Milson Farias, praticamente afirmou a mesma coisa. Aí você não ressocializa ninguém esse sistema aí. Do jeito nenhum. E se você me perguntar, um especialista em segurança, dizer o que podemos fazer hoje para o sistema penitenciário hoje, nós vamos ter que construir mais presídio. Quando a gente pega na Europa, estão fechando os presídios. E aqui a gente tem que estar fechando escola, ampliando o presídio, que é totalmente diferente. Então, conclusão, se você não investir na educação, meu companheiro... Vai ter que investir depois na segurança. Vai ter que investir na segurança. E aí não tem como socializar. Aí você pega as meninas que estão presas lá, as reeducandas. Então você quer dizer que isso é fruto de um descaso social? Isso aí não teve uma política pública, sabe? Os governos passados que passaram, vamos pegar pelo foco assim, o governo federal. Ele não investiu de maneira alguma nos presídios.
É tipo assim, antigamente, quando a gente via, em 95, a gente teve um prefeito na cidade de Rio Branco que ganhou prometendo água na cidade de Rio Branco. E ganhou. Por quê? Era um caos que estava total. 96. E aí você pega, hoje o sistema penitenciário totalmente falido, que não teve políticas públicas. Por exemplo, um presídio não tem como socializar ninguém, rapaz, de maneira alguma. Se a gente trazer aqui e dizer assim, tem a maneira melhor para a gente colocar, não, tem como socializar. Eu vou resolver o problema do sistema penitenciário hoje no Acre. Não resolve de maneira alguma. Dá para amenizar o problema. Por exemplo, um preso com uma cela com capacidade de 2x2, uma cela, está 40 presos, tem 40 presos. E será que tem condição? A última rebelião que teve lá, Muniz, no pavilhão L, nós estávamos com 216 presos no pavilhão. Sabe quantos agentes penitenciários tinha no momento? E 6 horas da noite? 4 agentes penitenciários, 2 provisórios e 2 efetivos. 4 só? E só 4. O primeiro agente penitenciário hoje está com a cara desconfigurada, que é provisório. O outro está com um problema também psicológico. O outro pegou uma estocada nas costas. O que é estocada para a sociedade de Rio Branco? Com uma facada que pegou 8 pontos. E aí ninguém vê a situação nossa. É calamitosa a situação do agente penitenciário hoje no sistema penitenciário, principalmente as meninas. As meninas, para entrar, por exemplo, você colocou aí a FOC. A FOC, ela envolve provisório, chapão, que é os presentenciados, e o feminino. O feminino hoje se encontra mesmo pior que tem. Porque se tiver alguma situação de invasão num presídio, começa pelo feminino. Porque o feminino fica no fundo da penitenciária da FOC. O que acontece? Se acontecer uma invasão, as primeiras que são pegas de refém são as agentes femininas. E aí, meu amigo, aí vai ser difícil você, com um presídio daquilo, a FOC, que hoje nós temos mais ou menos uma média de 3.500 presos. Se a gente for tomar daquele presídio lá, é um caos total na cidade de Rio Branco. E aí as condições dela, elas entram as meninas para o presídio, as agentes penitenciárias, ela tem que passar com mais ou menos 200 presos tudo solto. Preso capinando, preso com faca, e aí, meu amigo, é difícil, é complicada a situação desses trabalhadores. Então, quando a gente coloca lá, estava na rádio lá, a gente se emociona, porque a vida hoje do agente penitenciário é calamitosa, é difícil você desenvolver o nosso trabalho, sem contar também as condições que é péssima. Não é fácil. Lucas Bolzoni, com relação às reivindicações salariais. Certo, Muniz, para além do que ele falou, né, para além do que o Janes falou, né, da estrutura, né, do abandono estrutural que a gente vive hoje, né, com os presídios velhos, superlotados, né, a estrutura se deteriorando, o que favorece com que os presos acabem usando da própria estrutura para fabricar armas. Né. Esses dias foram apreendidos em torno de 40 a 50 estoques que a gente chama que são aquelas facas artesanais, que são feitas a partir de ferro retiradas da própria estrutura do presídio. Né. Então, os presídios estão se deteriorando, a gente não tem nenhum equipamento de segurança, sem colete. As pistolas que tem hoje no presídio foram fornecidas pelo governo de São Paulo, mas mesmo assim a gente está sem munição, né? Então a gente está tendo que comprar munição para ter alguma garantia dentro do presídio hoje. E sem contar esse abandono estrutural, a gente também tem um abandono financeiro. Né? Hoje a gente está com o salário defasado, né? O governo já fechou com a Civil, já fechou com a PM alguns aumentos, até hoje não fechou com a gente. Né? E a gente também tem várias promoções em atraso, temos progressões em atrasos, temos diárias em atraso, né? E também temos descontos indevidos por parte do governo do estado do Acre. Né? Eu não sei se foi pelo contexto de crise, que a PGE acabou mudando a interpretação a respeito da nossa promoção. E o que aconteceu? Só para dar um exemplo, o caso mais dramático é o caso de um colega nosso que trabalha junto comigo, lá na FOC, lá onde ocorreu a última rebelião, que ele contraiu tuberculose no exercício do serviço, né, que a gente tem muitos casos lá de tuberculose. Ele passou 4 meses afastado e esses 4 meses depois foram descontados do valor referente à promoção dele. Né, o valor retroativo foi descontado, o que é um absurdo, né, sendo que ele contraiu aquela doença lá, né, e o governo agora, como está promovendo diversos cortes, acabou mudando a interpretação, né, e além de não pagar, porque vários servidores estão sem receber essa promoção, e os que estão recebendo com desconto, o que é para nós um grande absurdo. E a questão da insalubridade, você não recebe uma gratificação? Não recebemos insalubridade. Até hoje a gente... Deveria, né, o presidente James? A gente entrou com algumas ações, estamos entrando através da associação para pedir adicional noturno. Adicional noturno a gente não ganha. E aí a gente for colocar aqui o adicional noturno. A gente entra às 7 horas da manhã e sai às 7 horas do dia seguinte. Então são 24 horas enclausuradas dentro de um presídio.
E aí a gente não tem... É questão de risco também, né? E aí a gente está numa área insalubre, totalmente insalubre, não tem condição de você desenvolver um bom trabalho de maneira alguma. Temos nossos agentes penitenciários, a maioria, 60%, tem que tomar remédio controlado para dormir. Estão doentes, né? A categoria está doente. E eu fico muito preocupado com essa categoria nossa, que é uma categoria tão nova e com tantos servidores querendo se afastar do trabalho porque não tem condições. Porque a gente não tem um trabalho de qualificação desse trabalhador, de um trabalho psicológico em cima dele. Claro que a gente tem, mas é humanamente muito significante para o governo, sabe? É muito pouca coisa, a gente fica muito preocupado com isso. E aí a gente fica preocupado que a gente, veja bem, não recebe um adicional noturno. Nós somos uma classe, da área de segurança, a pior classe que tem salarial. A gente é colocado do lado, sabe? E aí a gente quer um pouco mais de respeito da parte do governo, da parte dos governantes que estão aí, porque é muito fácil. No dia da rebelião, na quinta-feira passada, a gente estava com o delegado conversou comigo. Nem se eu ganhasse 50 mil, eu não queria trabalhar aqui dentro. O delegado disse isso? O delegado. Eu não queria de maneira alguma. E os agentes provisórios que estão lá dentro, hoje, muitos deles estão querendo dar baixa. Porque os agentes provisórios também é uma coisa errada, errônica que está lá. O cara não pode ter uma arma, ele trabalha com uma tonfa. Quer dizer que é agente, e aí esses agentes provisórios vão estar 1 ano lá. Depois que eles saírem, eles vão estar com a cara aberta lá. Aí a gente fica muito preocupado com isso. E a gente está defendendo eles. Porque trabalhador, Muniz, a gente tem que defender os trabalhadores. Qual o percentual desses provisórios? Nós temos hoje 100 agentes provisórios masculinos. Mais ou menos 10%? Não, acho que dá numa média de 12% no total. Porque são 100 agentes masculinos e 30 provisórios, né? São mais de 1.000 no geral? E no total nós somos numa média de... o concurso, a lei diz que é 1.050 vagas que tem que ter para a gente efetivo. Só que hoje a gente, devido às baixas, morte, foi para outros concursos, nós temos só 900 agentes penitenciários efetivos, no quadro efetivo, trabalhando mesmo. E aí, sem contar, também tem as pessoas que estão afastadas. Porque o IAPEN tem uma política, você está doente, e você não, se você sair do trabalho, você vai perder, você vai ganhar R$800. E aí a gente tem que permanecer doente trabalhando. E aí o IAPEN tem um trabalho importante, vale ressaltar, às vezes a gente pode até colocar... Peraí, está comprovado que ele afastou-se para cuidar da saúde. Não recebe o salário integral? Não recebe. Não recebe. Por exemplo, nós temos hoje servidores, o exemplo bem claro, tem um servidor que ele está passando por uma crise muito grande. Não, a lógica mais certa endoidou. E ele não tem como reverter mais a situação dele. E aí ele está afastado. E aí a gente está pedindo afastamento para ele aos poucos, 190 dias, 180, até os 10 anos, porque depois de 10 anos é que você vai tentar pegar todas as suas contribuições, tudinho. Entendi. E aí é a situação. Então, se a gente hoje se afastar do nosso emprego, a gente ganha R$800. Um salário mísero de miséria. Tudo isso que vocês afirmam aí, então, a profissão de vocês hoje é algo temerário? Com certeza. Além do crime que cada vez mais se fortalece no Acre, infelizmente, a gente também já, em contrapartida, a gente não tem a segurança devida por parte do Estado, né, que não fornece o material, o básico, né, os equipamentos de proteção individual e nem a garantia financeira, né, para que a gente tenha o mínimo, uma vida com a qualidade mínima, né? Você tocou num assunto também importante aí, eu considero assim. Como é que está a situação dos que estão marcados para morrerem? Mas assim, a gente... Seja ameaçado de morte. A gente tem muita gente nossa ameaçada. E aí a gente precisa colocar para a sociedade, porque nós cobramos o que está na lei. Lei de execuções penais. E aí a gente tem, algumas vezes, tem alguns procedimentos que são errados. A gente não tem um procedimento. Por exemplo, a equipe A tem um procedimento. A equipe B tem alguns procedimentos. Por exemplo, alguns procedimentos que são feitos lá no Quinaré é totalmente diferente lá no Antônio Amaro Alves. Porque no Antônio Amaro Alves é diferente, são 3 presos numa cela. Aí você vai para o Chapão, que é o supersentenciado, que tem 40 numa cela. E aí não tem condição, por exemplo, são 13 agentes que a gente tem. O Amaro é federal, né? Não é federal, mas só que ele é conhecido como se fosse federal, porque tem um presídio de segurança máxima, que fica tudo ali no decorrer da FOC. E aí são tudo, diferenciado. Alguns procedimentos têm que ser diferenciados, porque, veja bem, na terça-feira, tudo começou essa crise na terça-feira. Essa terça-feira foi uma terça-feira de terror, Muniz. Que nós, agente penitenciário da UP4, que é a antiga Papudinha, nós estávamos lá com 13 agentes penitenciários e 3 mulheres. Era 10 masculinos e 3 mulheres. E aí os camaradas tomaram o presídio.
e nós ficamos lá de refém. 2 horas de refém ficamos lá, os agentes penitenciários, juntamente com os presos lá, e a troca de tiro comendo lá o solto lá no presídio. E aí, veja bem, tantos trabalhadores que a gente exerce com tanto amor, essa profissão que é de agente penitenciário, onde um camarada na rádio CBN, ele ligou, mas vocês não sabiam que vocês tinham que trabalhar numa situação dessa? A gente sabia sim que a gente tinha que trabalhar, mas nas condições dignas de trabalhador. Não como está. Porque hoje está difícil um trabalhador exercer o seu trabalho de agente penitenciário. Você quer dizer que não dá para continuar assim? É impossível continuar assim? Se a gente continuar dessa mesma forma, no governo dessa situação, mal remunerado, sem condições de trabalho, a nossa classe não chega a 5 anos. Muitos vão adoecer. Seria uma espécie em extinção, lamentavelmente. Conversei aqui com o Lucas Balzoni, agente penitenciário. Foi um prazer, Lucas. O prazer foi nosso, muito obrigado. Caso queira acrescentar algo, ainda há tempo. Não, Muniz, muito obrigado pelo espaço. Eu acho que é um momento bom para a gente esclarecer para a sociedade o nosso papel que tem sido feito, né, enaltecer o heroísmo dos agentes penitenciários que evitaram por 2 vezes que muito sangue fosse derramado. Né? A gente agradece também a Polícia Civil e a Polícia Militar, que fizeram também um grande trabalho, mas na linha de frente, ali sem nenhum equipamento, sem nenhuma, com pouco armamento, com pouca munição, a gente acabou evitando um derramamento de sangue, né, um circo de horrores promovido pela criminalidade. Então, está aqui eu registro o meu louvor à nossa categoria, que de forma que sem nenhuma estrutura mínima por parte do Estado, ainda tem com muito heroísmo e com muita bravura, né, segurado aquele presídio para que coisas piores não aconteçam. Muito bem. Presidente Jânio, foi um prazer também recebê-lo aqui. O desvio de conduta de alguns não vai, de forma alguma, tirar o brilho da categoria. Sucesso para vocês. Obrigado. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Muniz. Não é fácil não, viu? A gente até se emociona às vezes. Também temos parentes, somos também de carne e osso. Né? Somos humanos, assim, acima de tudo. Depois do intervalo eu volto para conversar com o lutador, o Alisson Oliveira. Até já.